Hoje nós vamos de Minhas Melhores Partidas de Xadrez, de Bob Fischer. Olá, seja bem-vindo, esse é o canal Felipe Xadrez e hoje vamos para mais uma partida do livro do Bob Fischer, Minhas Melhores Partidas de Xadrez. Essa aqui é a 47ª partida do livro. Fischer joga novamente contra Arthur Bisguer. Essa partida ocorreu em 1963, durante o torneio americano, tá? Fischer estava jogando aqui o Nacional Americano. E bom, antes da gente ir para o tabuleiro, aproveita que já está aí, se inscreve no canal, dá o joinha, não esquece do joinha, pessoal, muito importante, tá bom? E ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação, tá? Toda vez que sair vídeo novo, o YouTube vai te notificar. Vai te notificar. Bom, sem mais delongas, bora pro tabuleiro. Bom, pessoal, aqui o Fischer tá jogando de brancas, tá? E o Bisguer tá jogando de pretas. E é claro, né? O Fischer abriu com E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5. O Fischer aqui ele foi para uma Ruy Lopes. E é bem interessante, até pelo nome da partida aqui, né? Que tá colocado como psicologia como arma, né? O Bisguer ele tem uma anotação no livro dizendo que ele tinha se preparado para jogar contra o Fischer um gambito do rei, né, uma defesa dos dois cavalos, mas ele foi pego de surpresa pela Ruy Lopes. Ele não esperava o Fischer jogar uma Ruy Lopes e ele estava, né, não estava confiante para jogar Ruy Lopes contra o Fischer, que ele é um exímio jogador de Ruy Lopes, né? E agora vamos ver como é que ele reagiu a isso aqui. Seguindo, A6 atacando o bispo, bispo A4, cavalo F6, roque, bispo E7, torre E1, B5 atacando o bispo, bispo B3 fugindo do ataque, roque, C3, D6, H3, cavalo A5 atacando o bispo, né? Todo mundo que joga de pretas, né, persegue aqui o bispo de Casas Claras, tanto na Ruy Lopes quanto na italiana, né, porque é um bispo muito forte. Nosso jogador de pretas conseguir trocar o cavalo pelo bispo, tá na vantagem, né? Seguindo, bispo C2, então o Fischer não deixa o Bisguer capturar o bispo dele. C5, D4, atacando o centro, dama C7, cavalo de B, D2, cavalo C6, D toma E5, D toma C5, desculpa. E pessoal, aqui é o último lance de livro, tá? A partir daqui a gente sai fora da teoria de abertura e o Bisguer responde a esse lance, né, de pretas com D toma C5, cavalo F1 manobrando o cavalo, torre D8 atacando a dama, dama E2 saindo do ataque, cavalo H5, G3, G6, H4, bispo E6, cavalo E3, F6, cavalo D5 aqui, já atacando o par de bispos do Bisguer, né? Claro, o Fischer aqui, muito esperto, ele vai querer quebrar, né, o par de bispos aqui do Bisguer. Dama B7, o Bisguer tira a dama do ataque, né? Claro, o Fischer ele fez o lance, atacou a dama, atacou o bispo, né? Claro que a dama vai ser tirada do ataque, mas, adivinha? Cavalo toma E7 cheque, né? Vai cair o bispo, então o Fischer conseguiu quebrar o par de bispos aqui do Bisguer, tá? Dama toma E7, cavalo H2 manobrando o cavalo, cavalo G7, cavalo G4, C4, dama F3, bispo toma G4. Então o Bisguer aqui, ele abriu mão do par de bispos, né? Ele já perdeu um, agora ele entrega o outro aqui, trocando pelo cavalo. E diga-se de passagem, é um cavalo complicado, né? Talvez o medo do Bisguer fosse que ele pulasse aqui para casa de H6, que ia ser muito incômodo, tá? Esse cavalo aqui ia ser difícil de tirar ele. Uma vez que os peões aqui de GF já avançou, ia ser chato demais, tá? Então, talvez por esse motivo aqui, ele já capturou o cavalo com o bispo, tá? Já perdeu um, então já troca aqui o outro bispo por esse cavalo extremamente incômodo, tá? Dama toma G4, cavalo A6 manobrando o cavalo, H5, rei H8, rei G2, G5, bispo E3, cavalo F4 cheque, rei H2. E aí eu vou voltar aqui, né, antes que vocês me perguntem, Felipe, por que não tomou esse cavalo aqui e tal? Bom, pessoal, o que acontece aqui?
Pode parecer tentador, tá? Tomar esse cavalo aqui com o peão toma, mas o que o Fischer não quer é abrir a coluna G aqui, tá? Do rei dele, ele não quer expor o rei dele, ainda mais porque essa dama tá livre aqui na 7ª horizontal e as torres também, tá? Então isso aqui é muito perigoso. Então por esse motivo aqui ele preferiu não trocar, tá? Não capturar o cavalo, não trocar peça, não abrir a coluna G, tá? Porque pode ser muito perigoso, tá bom? Então seguindo, cavalo D3, bispo toma D3, C toma D3, torre de E D1, torre D7, dobrar as torres, né? Uma possível continuação aqui, né? Então pretas vai colocar pressão na posição agora que conseguiu um peão passado perigoso. Torre D2 segurando o peão, cavalo A5, B3, dama D6, torre de A D1 dobrando as torres, torre E8, torre toma D3 atacando a dama, dama toma D3 e nessa posição, pessoal, não é nenhum lance brilhante, tá? Mas aqui o Fischer dá o golpe final no Bisger, né? Depois desse lance o Bisger abandona a partida, tá? E você quer tentar encontrar o lance que o Fischer fez aqui, que fez o Bisger abandonar a partida? Dá pausa aí, tenta encontrar. Encontrou? Não? Talvez sim, talvez não. Bom, pessoal, o Fischer faz o dama toma D7, tá? E aqui foi o golpe final no Bisger, tá? E ele abandonou a partida aqui, ele não quis continuar. Por quê? Aqui uma possível continuação, tá? Seria, por exemplo, dama toma D7, então vamos trocar as damas. Torre toma D7, mas aqui, olha que situação complicada, né? Uma torre na 7ª das brancas, um rei cortado, não podendo jogar. Tudo bem que cada um dos jogadores tem uma torre e uma peça menor, né? No caso o Bisger tem um cavalo e o Fischer tem um bispo. Mas aqui a posição do Bisger está muito fragilizada, tá? Aqui na ala da dama, por exemplo, ele tem 2 peões contra 3, tá? E por incrível que pareça, eu fiz um estudo aqui e brancas vão criar um peão passado na ala da dama aqui e vão conseguir promover, tá? Eles vão conseguir capturar o cavalo das pretas, tá bom? Mas enfim, deixa eu passar aqui rapidinho para vocês verem, para vocês entenderem melhor uma possível continuação, né? Que foi o estudo que eu fiz. Então seguindo aqui, G4, H6, cavalo C6, rei G2, torre C8, bispo C5, A5, torre B7, rei G8, torre toma B5, torre C7, A4, rei F7, B4, rei G6, B toma 5, rei toma H6. E por quê? Esse peão que estava em H6 aqui era a prioridade, tá, pessoal? Peão extremamente incômodo, tá? Ele e a torre aqui na 7ª horizontal ia fazer um estrago muito grande, tá bom? Por isso que a prioridade das pretas era derrubar o peão de H6. Seguindo, bispo B6, torre C8, torre C5, rei G6, A6, F5, e toma F5 cheque, rei toma F5, A7, cavalo toma 7, bispo toma 7, torre A8, torre A5, torre E8, bispo D4, e não pode tomar, é claro, porque o peão está cravado, né? Agora rei G6 saindo da cravada e torre toma E5, a gente já vê aqui que esse peão está bem defendido. As brancas vão tentar trocar as torres, o rei das pretas está cortado longe do peão de A das brancas, que vai poder subir e ser promovido, tá bom? Então, que realmente não tinha como as pretas ganharem, tá? E empatar também ia ser difícil. Felipe, essa continuação é difícil, demorada, sim, mas um jogador do nível do Fischer, pessoal, eu tenho certeza que ele encontraria ou chegaria o mais próximo possível disso daqui, tá bom? Agora, vamos dar uma olhadinha no relatório do chess.com. Olha a precisão do Fischer, pessoal, 95%, né? Precisão maravilhosa. Ele só cometeu 13 imprecisões a partida inteira. Enquanto o Bisger, que não estava muito bem preparado para Ruy Lopes, ele cometeu 3 imprecisões e 3 erros, tá? Sendo que eu queria destacar 2 erros dele e uma imprecisão que, na minha opinião, os erros contribuíram muito, né? Mas a imprecisão foi fatal, tá? Então ele ficou com uma precisão de 87,2
E vamos dar uma olhadinha agora, porque a gente viu aqui que no gráfico o Fischer nunca ficou mal, só foi ganhando vantagem mediante as imprecisões e os erros do Bisger, tá? Então bora pro tabuleiro. Bom, pessoal, aqui a gente está indo para o 24º lance, tá? Então o Fischer de brancas fez o lance dama toma G4 e o Bisger fez o lance cavalo E6, tá? E qual é o problema do lance cavalo E3? Permite o avanço aqui do peão de H, tá? O peão de H ele pode ser avançado. O peão de G não pode capturar porque está cravado pela dama, tá bom? E isso não foi bom, né? A gente viu que ele ficou aqui uma espinha na garganta do rei, controlando aqui a casa de G7, tá? Enfim, o que o Bisger poderia ter feito no lugar de ter feito cavalo E6? Ele poderia ter seguido, pessoal, simplesmente com rei F7, tá? Muito importante, não deixa seu rei cravado, saindo da cravada da dama aqui nesse peão de G. Depois de depois de H5 pelas brancas, aí ele poderia ter capturado o peão de cavalo, né? Cavalo toma H5 e aqui tá ok para as pretas, tá? Tá legalzinho, o jogo continua bem equilibrado, tá bom? Joinha, dá para seguir tranquilo, tá? Mas infelizmente ele não se atentou a esse detalhe, aí esse foi o primeiro erro dele que deixou ele numa situação complicada, tá bom? Vamos pro próximo. Aqui a gente está indo para o 29º lance, tá? E depois de bispo toma D3 pelo Fischer de brancas, o Bisger fez o lance C toma D3, tá? Bom, pessoal, assim, ó, via de regra, é sempre bom a gente criar peão passado, tá? Mas um peão passado sem apoio não adianta muito, ele acaba sendo um alvo fraco, tá bom? Então, o que acontece aqui? O Bisger trouxe as torres para ajudar e tudo mais, mas o Fischer tinha dama, torre para, né, parar esse peão aqui passado. E a única coisa que o Bisger conseguiu com esse lance foi enfraquecer, né, a cadeia de peões dele aqui da lado da dama. Que a gente viu que depois deu problema, né? As brancas conseguiriam, né, porque não foi assim que continuou, criar um peão passado na ala da dama, perdão. Então o que o Bisger poderia ter feito, né? Voltando aqui, o melhor lance para ele, ao invés de tomar de peão, era tomar de torre, tá? Então torre toma D3, tá bom? Aí aqui, brancas poderiam seguir com A4, atacando essa cadeia de peões, né? Vamos lutar aqui, né? Quebrar essa cadeia. Depois de um B4, o jogo segue, tá? Tá um pouquinho melhor para as brancas ainda, mas dá para lutar aqui, dá para seguir, tá bom? Pelo menos as pretas não deixam aqui essa coluna aberta de a mercê das brancas ocuparem e terem a supremacia nela, né? Que foi o que a gente viu que aconteceu depois, tá bom? Agora vamos para o último e, na minha opinião, mais importante lance. Aqui a gente está indo para o 32º lance, tá? Aqui brancas já estão bem melhores, tá bom? Posicionalmente falando. Como eu disse aqui, já tomaram conta da coluna D, enfim, a estrutura de peões aqui das pretas, a ala da dama já está meio defasada. Mas aqui o Bisger fez uma coisa que, pessoal, nunca façam isso. Por favor, isso aí é uma dica. Assim como a gente não deixa a peça cravada no rei, a cravada absoluta, não façam isso. Por quê? A gente está indo para o 32º, o Fischer fez o lance aqui de brancas B3 e o Bisger fez dama D6, colocando a dama na frente da torre, né? E, poxa, pessoal, é difícil, né? Porque a gente viu o que aconteceu, né? Aqui o Bisger deixou uma torre atacada pela dama, as brancas dobraram as torres, enfim, veio toda aquela complicação que acabou sendo o último golpe no Bisger, né? Porque o que acontece aqui? Nunca deixa a sua dama cravada, né? Podendo sofrer um ataque descoberto, um raio-x, enfim. A gente viu o que foi que aconteceu e aí ele não teve o que fazer, teve que abandonar, não ficou muito bem. Então, voltando aqui, o que o Bisger poderia ter feito, tá? Pessoal, aqui daria para seguir, por exemplo, com o cavalo B7, tá bom? Tirando o cavalo do canto, de uma possível ameaça aqui de um B4, trazendo ele para o jogo, tá? Porque nesse momento, se torre toma o peão, torre toma, então não é uma ameaça iminente, né? Então o que acontece? Depois de torre de A, D1, aí sim, dobrando as torres e sendo uma ameaça real, daria para seguir com torre de A, D8, né? Também aqui dobrando as torres na coluna D.
E aí se H6 aqui, né, que é um bom lance para as brancas aqui, trazendo esse peão sendo uma espinha na garganta para o rei das pretas, daria para seguir com rei G8, né, ganhando mais espaço aqui, mais liberdade para o rei. E se bispo B6 expulsando a torre, torre E8, tranquilo, tá? Porque se torre toma D3, torre toma D3, torre toma D3, perdeu o peão, né? O peão foi embora, infelizmente, mas trocou as torres aqui. Não está numa posição muito boa devido aos erros anteriores, que deixou aqui as pretas numa situação complicada, né? Com esse peão aqui em H, enfim. Mas tinha luta, tá? Dava para lutar aqui. Pretas se segurariam mais na posição, tá bom? Mas infelizmente o Bisguer não encontrou essa continuação aqui, tá? Ele deixou a dama dele aqui na frente da torre, suscetível a ataques, e aí o Fischer não perdoou, né? Ele entrou com aquela combinação, fez aquele raio-x poderoso e o Bisguer foi obrigado a abandonar, tá? Enfim, bom pessoal, essa é a dica de hoje, tá? Não façam isso daí, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje também, tá? Eu agradeço a todos aí pela audiência, eu desejo a todos vocês bastante rate, uma ótima semana e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!